Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme o horário em que vocês acessarem esse vídeo, vamos falar sobre um sistema de governo bem interessante. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre monarquia parlamentarista. E nesse contexto, vamos conhecer um pouco sobre o nascimento do parlamento inglês. Bem, filho mais novo do monarca inglês Henrique II, o príncipe João nasceu quando seu pai já havia realizado a partilha de sua herança. Sem domínios, ficou conhecido como João sem terra. Entretanto, o resultado da sucessão real acabou levando ao trono da Inglaterra. Após a morte de seu irmão, o famoso Ricardo Coração de Leão. Durante o reinado de João, a nobreza aproveitou para reverter a situação política vigente, que àquela altura era favorável ao poder monárquico. Em meio a uma série de conflitos, especialmente com a França, e com necessidade de recursos, o rei João estabeleceu novos tributos que recaíam sobre os nobres ingleses. Isso para tentar custear a montagem de seus exércitos. Entretanto, entre 1214 e 1215, condes e barões da Inglaterra se rebelaram contra o rei, isso limitando os poderes políticos. Em 1215, o rei João foi obrigado a assinar um documento e esse documento ficaria conhecido como Magna Carta. Esse documento é considerado a primeira Constituição inglesa. Por ela, o rei reconhecia a liberdade de determinadas cidades, garantia a autonomia da igreja e também comprometia-se a respeitar os direitos dos nobres em seus senhorios. O documento determinava ainda que nenhum homem livre fosse preso, a não ser pelo julgamento de seus pares. Para a nobreza, que impôs a Magna Carta, os pares eram os demais integrantes da aristocracia. Mas, pouco a pouco, essas palavras passaram a ser interpretadas como garantia de julgamento para todos por um tribunal de júri. Em sua versão original, a Magna Carta estabelecia uma assembleia com 25 barões que fiscalizaria as ações do monarca. Em suas edições posteriores, as atribuições dessa assembleia foram omitidas. No entanto, ao longo do século XIII, tornaram-se frequentes as convocações de grandes nobres e clérigos pelos monarcas, isso a fim de discutir os assuntos do reino. Dessa forma, nascia o parlamento inglês. A partir do reinado de Eduardo I, nenhuma lei poderia ser decretada sem o consentimento do parlamento. Ao final do século XIII, membros de baixo clero e representantes dos burgos, ou seja, das pequenas cidades, passaram a ser convocados para participar dessas discussões. Já por volta de 1330, o parlamento foi dividido em duas casas, que ficariam conhecidas como a Câmara Alta ou Câmara dos Lordes, que abrigava os representantes do alto clero e da nobreza, e ainda pela Câmara Baixa, que ficaria conhecida como Câmara dos Comuns, e esta abrigava os representantes dos condados e das cidades. A partir do século XV, o parlamento também impôs uma nova restrição ao poder monárquico.
ficaria determinado que nenhuma lei poderia ser decretada sem o seu consentimento. Com a Magna Carta, o parlamento tornou-se um eficiente meio de controlar os condados, que eram áreas administradas pelos condes que dividiam a Inglaterra do ponto de vista territorial. Então, é mais ou menos isso. Curta o vídeo e até o nosso próximo conteúdo.